A paz a todos. Virtudes 40. Vamos ler Isaías 61, 6 e 7. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de vosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, a vez de ter dupla honra, e em lugar do opróbrio, exultareis da vossa porção. Por isso, na sua terra terá dupla honra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Neste capítulo em Isaías, tomado pelo Espírito do Senhor, que o ungiu e o enviou para anunciar, para proclamar a liberdade, a restauração dos cativos e presos, apregoando consolo aos tristes, apregoando a justiça de Deus, pois chegou o ano aceitável do Senhor, das bênçãos que virão sobre o povo de Deus, que foram fiéis a Ele. Vou falar de alguns exemplos dos fiéis que foram tirados da sua terra, sendo envergonhados. Pertencia ao povo de Deus, eram sacerdotes do Senhor e foram levados cativos. Eles não olharam para a circunstância que estavam passando e vivendo, continuaram fiéis a Deus. E lá Deus continuou os abençoando. Comeram as riquezas das nações, e na sua glória os glorieis. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, uns desses citados que vou falar, chegaram cativos à Babilônia, foram provados para abandonar o seu Deus. Permaneceram fiéis e foram honrados pelo Senhor, que os livrou da fornalha, que os livrou da cova, e ainda saíram da morte para viver em palácios. Deus mostra que Ele é fiel e faz justiça aos seus. Como está descrito lá em Daniel 6, 27 e 28. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Círio, o persa, e lembramos também, antes, no reinado de Nabucodonosor. Daniel também foi ali prosperado. E em meio às muitas lutas, às muitas perseguições, Daniel não deixou que essa circunstância em toda a sua vida o fizesse deixar de adorar e deixar de obedecer a seu Deus. Não importa se estava fora de sua terra, onde era estrangeiro, Deus não deixou de cumprir a sua palavra, de ser fiel aos seus sacerdotes, de honrá-los, dando a dupla honra, para que todos vejam que o Senhor continua livrando, que o Senhor continua salvando, que o Senhor continua operando sinais e maravilhas para os seus. Os que permanecem fiéis receberam sua dupla honra. Significado da dupla honra é o resultado do caráter abundante e da graça restauradora de Deus. A resumimos que a dupla honra é o cumprimento do ciclo perfeito de Deus e a oportunidade que Deus nos dá, da graça que é o favor não merecido. Deus enviou seu Filho para nos dar a oportunidade de vivermos o ano aceitável do Senhor, através desse favor de restituir uma aliança com a humanidade. E nem merecíamos esse favor, mas Deus é amor e nos deu essa oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor
e Salvador. Jesus veio dar o ano aceitável para o mundo, onde anunciou, onde ele apregoou, onde ele ensinou, afirmando tudo que o Pai já havia falado. Jesus ali veio para instruir, veio para dar a direção, o caminho para a humanidade. Ele veio curar, ele veio libertar e veio trazendo mudança, dizendo que a salvação seria para todos os que crescem nele e crescem no seu Pai que estava no céu. Deus nos deu a dupla honra, a graça que é Jesus e a sua misericórdia, que é o Espírito Santo do Senhor. Ambos agem por amor a nós. Um está à direita do Pai para interceder por nós e o outro está em nós, está junto a nós. Eles junto na Trindade para nos conduzir, para nos orientar, para nos instruir, a ser essência deles nesta terra. Andar como Jesus andou, ser como Jesus e receber os frutos para ter a atitude que Jesus tomara. Em amor, em bondade, em benignidade, em fé, em alegria, em paz e no domínio próprio. Jesus disse que teríamos aflições. Jesus também passou por afrontas no deserto. E como ele conseguiu passar? Pois ele conhecia a palavra de Deus, o inimigo foi ali afrontar ele, ele soube usar a sua espada, que a espada é a palavra de Deus. E nas circunstâncias que ele passou nas aflições, ele teve bom ânimo. E ele veio para nos dar a paz, para passarmos por tudo com ele. Venceu o mundo e venceu a morte e foi preparar uma vida eterna para os seus fiéis e voltará para vir nos buscar. Mas temos que cumprir o que nos deixou a fazer, o ide, anunciais e proclamei o ano aceitável do Senhor, para que todos recebam aqui na terra a dupla honra que o Pai nos deu, a graça e a misericórdia, e a dupla honra no céu, a salvação e a morada eterna. Continue, seja o sacerdote fiel e obediente, pois nosso Senhor continua sendo fiel e continua fazendo justiça em prol das nossas vidas. Receba esta promessa para a sua vida. Não se importe com a circunstância que está vivendo. Permaneça, persevere, persista em continuar sendo fiel a Deus, pois Ele é o nosso Senhor e Deus da justiça e fará você viver a dupla honra, como fez com Jacó. Ele fez Jacó viver, o inserindo no plano e no sonho e projeto que eram dele para a vida de Jacó, para viver com a Lia. E também o inseriu naquele projeto sonhado por Jacó, a Raquel, que também pertencia aos planos de Deus. Jacó recebera a sua dupla honra. Agora vamos resumir a dupla honra dada por Deus a mulheres que lutaram, a mulheres que se levantaram para receber a misericórdia e a graça de Deus para com as suas vidas. Essas mulheres que continuaram, perseveraram, persistiram e permaneceram fiéis em buscar a justiça de Deus em prol das suas vidas, em prol das nossas vidas, que hoje vivemos a busca delas, as persistências que elas tiveram, onde não deixou nenhuma circunstância as pararem pelo caminho. Vamos relembrar e conhecê-las
as abençoadas, as duplas honras que Deus as fez viver e a dupla honra de mulheres que Deus levantou. A paz a todos. Vamos para virtudes da dupla honra. Esta virtude é o resumo das virtudes das mulheres. Desde que nós iniciamos ali no Antigo Testamento. Vamos ler 1 Samuel 16, do 6 a 13. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Nem a este tem escolhido o Senhor, tampouco a este tem escolhido o Senhor não tem escolhido este. Todos já foram apresentados aos olhos dos homens, os melhores foram apresentados, mas Deus diz: eu não atento para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque eu não o vejo como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, olha para a aparência, porém eu, o Senhor, olho para o seu coração. E através das virtudes que vemos que o Senhor escolheu também mulheres. Então Deus agora também não olha para o sexo. Ele usa aquele que faz a vontade dele, pois ele é quem escolhe e ele é quem capacita. Davi foi escolhido, os escolhidos não estavam descansando, parados, eles seguiam trabalhando. Moisés escolhido foi abordado por Deus. Ele estava levando as ovelhas de seu sogro Jetro. Gideão foi abordado por Deus quando estava malhando trigo no lagar. Davi estava trabalhando, cuidando de ovelhas, e foi abordado por alguém para ir para a sua casa. Abordado significa aproximar, fazer proposta, conduzir, alcançado. É assim que Deus faz, nos aborda, nos alcança, nos aproxima dele, nos mostra seus planos e nos conduz a fazer a sua vontade e o seu querer. Vamos concluir as virtudes das mulheres, onde ninguém pode invalidar aquilo que Deus prometeu, onde tivemos o conhecimento das abordagens das filhas de Zelofeade, a Macla, a Noa, a Ogla, a Milca e Tirsa, mulheres que se levantaram e foram reivindicar a herança do seu pai. Elas se levantaram, elas se puseram-se de pé, apresentaram-se diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da revelação, onde habitava o Senhor. Está escrito em número 27 e 2. Ali Deus fez uma lei para que as mulheres também herdassem de suas promessas. Elas herdaram também junto dos seus irmãos. Deus enfatiza: quando não houver irmão homens, quem herdará serão as mulheres. As mulheres estavam sendo recolocadas no lugar onde Deus criou-as para ficar ao lado. Deus criou o homem e do lado criou a mulher para ficar. E nesta nova lei, Deus nos fala que usará ambos da mesma forma, mas a herdade é dos homens. Mas se não os tiver, ele dará a herdade à mulher. Quando os homens lutaram e também questionaram a lei, pois acharam injusto das mulheres também herdarem, pois ali iriam ser divididas a herdade que eles receberiam com outras tribos, repartindo suas heranças, as suas herdades. Então, Deus decretou uma nova lei sobre as mulheres, que elas se casassem com aquela tribo
onde elas pertencessem. Deus concordou que a tribo em que elas pertenciam teria que ser beneficiadas, mas elas iriam também ter o direito de escolher com quem iria se casar. As filhas de Zelofeade receberam uma herdade por direito de ser constituída líder de uma tribo por direito e lei de Deus. E também líder de liderar junto ao seu marido outra tribo. Isso quer dizer que as mulheres tiveram por herdade dupla honra. Em tempos, Deus levantaria mulheres escolhidas que se levantariam com direito dado por Deus a fazer a diferença, a ser a diferença entre muitos. Deus as escolhe, Deus as capacita e Deus as levanta para fazer a sua obra, conforme seu querer e conforme a sua vontade. Ele não se importa com a idade, né? A sua capacidade, a sua aparência. Deus vê o íntimo do seu coração, as virtudes, pois estão seguindo, se levantando e buscando diferentemente, estando no seu lar, estando no seu trabalho, estando na sua igreja. Elas são levantadas como estruturas, como atalaias, como a base, exemplos e exalam a essência de Deus em sua vida por onde passam. A dupla honra das filhas de Zelofeade foi a Áquisa, filha de Calebe, que pediu a seu pai outra herdade, onde fluía água de fontes vivas. Vocês estão entendendo? As filhas de Zelofeade lutaram pela herdade da liderança junto aos seus irmãos. E a Áquisa, a dupla honra, pediu ao pai mais uma herdade. E a Áquisa pediu: dai-me fontes de água. Está escrito lá em Juízes 1:14. E seu pai Calebe não a deu só uma fonte. Calebe abençoou a sua filha Áquisa com as fontes da água superiores e inferiores. Então, tome posse dessa herdade que Deus concedeu às nossas vidas, as fontes da água superiores e inferiores, pois sabe de onde brotam essas fontes? Flui do trono de Deus, do Pai e do Filho, para nossas vidas. Receba a água em abundância da fonte de Deus sobre suas vidas. E mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Do meio da praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Está escrito lá em Apocalipse 22, 1 e 2. Áquisa lutou por nós, pedindo ao Pai que também fluísse em nós a água da vida, que vinha direto do trono de Deus e do Cordeiro Jesus. Estamos incluídas nessa árvore da vida que produz 12 frutos. E através da lei que Deus modificou para que tivéssemos herdade de dupla honra entre as 12 tribos de Israel, para sermos servas também do Senhor e não ficarmos parada, continuarmos se levantando e pedindo para servir a Deus. Áquisa pediu a fonte da vida, a água para fluir sobre nossas vidas, e recebeu do seu Pai. E nós também servimos a Deus e receberemos a herdade, a fonte da água vinda continuamente do altar. Então vamos continuar pedindo, vamos continuar sendo levantadas por Deus, ouvindo o Senhor nosso Deus, para sermos essa herdade, para termos essa herdade
que Deus prometera lá aquelas mulheres. E hoje nós também tomamos posse dela, pois Deus é quem escolhe, Deus é quem capacita. E hoje Ele te chama para fazer a vontade e o querer dEle. Virtudes 40, vamos continuar no resumo, parte 2. Juízes 4:1. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Os filhos de Israel, os filhos das herdades de Israel, estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. A outra herdade foi levantada, a da lei dada por Deus, aquela que estava ali na lida de seu lar, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa. E ela colocava ali em primeiro lugar, em tudo, viver uma vida com Deus. Ela separava o tempo também para ir às palmeiras, profetizar para o povo, avisar o que Deus lhe propunha. E Deus levantou quem? Nós estamos falando sobre a Débora. Como juíza, foi levantada por Deus. Um cargo jamais ocupado por mulheres, mas foi o direito que o Senhor estabeleceu para aquela mulher, o decreto por lei da herdade. Ela não foi ouvida por príncipes, por chefe, não a deram ouvidos, mas Débora continuou falando: ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Está escrito lá em Juízes 5:3. Débora pediu para que todos aqueles ouvissem o que ela estava ali falando, que ela estava ali cantando, salmodiando, pois nela fluía a água da vida. O Deus de Israel fluía na vida dela, quando falava, quando instruía, quando orava, quando avisava, quando louvava. Aos olhos dos homens, ela era apenas a mulher de Lapidote. Realmente ela era a mulher de Lapidote, porque Deus levantou ao lado. Realmente ela era dona do lar, dona da sua casa, cuidava de seus filhos. Mas ela também foi escolhida por Deus como profetisa, juíza, e foi junto de Baraque para a luta. Débora se levantou e partiu e batalhou com os filhos de Israel. A dupla honra que Deus levantou junto a Débora foi a Jael, mulher de Heber. Nunca são pronunciadas as mulheres sozinhas. Deus deu a honra da herdade, a honra da escolha para andar ao lado de um escolhido. Elas eram anunciadas com os seus esposos, o que anda ao lado, onde Deus a colocou no início da criação. Essas mulheres foram escolhidas para serem usadas por Deus, mas não tinham que sair de suas casas, largar os seus maridos, não cuidar de seus filhos. Tudo é um conjunto. Ela foi escolhida por Deus por ser virtuosa. Ela é preciosa aos olhos de Deus. Ela cumpriu em excelência tudo que é colocado em suas mãos a fazer. Ela trabalha virtuosamente e é superior, excede com qualidade. Ela não é a Amélia, ela não é perfeita, mas ela é movida, instruída a fazer a vontade de Deus, indo sempre ao lado e sempre estando no lugar certo, fazendo a vontade do Senhor, entregando
ao Senhor todas as suas angústias, inseguranças emocionais e espirituais nas mãos daquele que pode fazer em sua vida. A Débora, uma mulher virtuosa no seu lar, mulher de lapidote, cuidava da sua casa, cuidava dos seus filhos e ainda fazia a obra do Senhor, se levantou e foi ali para um lugar onde não tinha conforto, debaixo das palmeiras, para profetizar. Porque Deus assim a levantou e a fez se tornar juíza daquele povo, uma líder. E também levantou a Jael, mulher de Éber, para também se juntar a ela como a dupla honra de mulheres levantada por lei de herdade. Ele continuou dando a outras mulheres ao decorrer da Bíblia, onde ele levantava para fazer a diferença. E ele achou a Débora virtuosa dentro do seu lar e a usou e a pôs como juíza para liderar o povo. E levantou Jael ali para ter a vitória de derrotar o homem que se levantou contra o povo de Israel. E Deus continua fazendo nos nossos dias de hoje. Tomamos posse dessa herdade. Mas aqui eu falo tanto para homens, tanto para mulheres, porque quem escolhe e capacita é Deus. Ele que olha dos céus e vê as virtudes na terra. Deus não procura ninguém à toa. A Débora trabalhava no seu lar, cuidava do seu marido, dos seus filhos, se tinha, cuidava dos seus filhos. Deus viu as virtudes que ela tinha, que ela, como ela cuidava ali da sua casa, ela ia cuidar também do seu povo. Por isso Deus a escolheu, aquela mulher virtuosa. Vamos ser essas mulheres, vamos ser esses homens que Deus olha do céu e vê virtude para que possamos ser usados para fazer a vontade do Senhor. Siga o exemplo de Débora. Débora foi levantada por Deus porque Deus olhou ela do céu e viu como ela era preciosa, virtuosa. Como diz lá em Provérbio, ela excedia de qualidades, era superior, ela fazia com excelência tudo que era colocado em suas mãos. E primeiramente era no seu lar, cuidando do seu esposo, cuidando dos filhos da casa. Aí você vai falar, ué, tá fazendo isso tudo dentro da casa, mas o primeiro nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Mas ela no seu lar, cuidando do esposo, do marido, ela não colocou Deus em segundo lugar, não. Ela louvava o Senhor dentro da sua casa. Ela tinha o seu quarto como secreto para oração. E depois Deus também levou ela para fora, para a palmeira, para fazer a obra do Senhor, cuidando do povo, sendo juíza. Porque primeiramente ela era preciosa aos olhos do Senhor, porque ela cumpria o que o Senhor falou com ela, de estar ao lado. Ela foi levantada para estar ao lado, ajudando, ajudadora. O Senhor tirou a costela de Adão para fazer Eva, fazer as mulheres. E foi isso que Deus, o primeiro decreto que Deus deu para a mulher, para estar ao lado, ajudando, ajudadora, sendo virtuosa no seu lar, com o seu marido, com seus filhos, sendo a coroa do seu esposo. E Deus a escolheu por isso, para fazer a vontade e o querer dele sobre a vida de um povo, o povo de Israel. A primeira mulher levantada ali como líder, juíza. Então assim Deus quer te levantar, mas nós temos que cumprir o que fomos chamadas a fazer. Então, se o Senhor te chamou, se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar dentro do seu lar. De lá, Ele te honrará
em outros lugares onde Ele te levará para fazer a vontade e o querer dEle. Então continue virtuosamente, em excelência, cumprindo o que Deus apraz em sua vida. Vamos continuar? Virtudes 40. O terceiro agora, vamos ler Ruth 4, do 10 ao 12. E de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entre na casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. A Ruth, sendo mulher de Boaz, o remidor dela, e ela estava ali suscitando a herdade que era do seu marido falecido, né, o filho da Noemi. E estava dizendo que as testemunhas estavam falando que ela ali naquela casa seria como a Raquel, como a Leia, mulheres valorosas, afamadas, de boa fama, virtuosas. E estava dizendo até da Tamar de Judá, filho da Leia, e dizendo que da semente que o Senhor te der desta moça, virá o rei Davi, virá Jesus Cristo. Aprendemos com Noemi e Ruth, nessa história, a não andarmos em nossos próprios caminhos, nas nossas escolhas, por causa de circunstâncias que sobrevêm em nossas vidas. E confiarmos no Senhor e escolher o Senhor, escolher o caminho que Ele nos ensinou a seguir e vivermos como Ele, andarmos como Ele, andarmos em sua direção, em seus caminhos, fazendo a vontade de Deus e o querer de Deus. Não saia sem direção de Deus. Fale como falou Moisés: Senhor, se não fores nos guiar, se não for estar conosco, eu não quero ir. Nós não iremos. Só vamos se o Senhor for conosco. É assim, uma mulher chamada Ruth, de outro povo moabita, largou tudo, recebeu o Deus que lhe foi apresentado e o quis de coração. Seguiu e deixou o Senhor a guiar, a orientar, para chegarem em sua bênção. Aqui eu estou falando sobre Noemi e Ruth. Elas deixaram o Senhor guiar a vida delas, para elas irem e receber a sua bênção. Nos sonhos e projetos de Deus que tinha para a vida daquelas mulheres, elas seguiram o caminho em obediência. Noemi retornou para onde não deveria ter saído, para poder receber sua restituição,
pois foi a única que permaneceu, perseverou, continuou crendo no Deus de Israel e seguindo as Escrituras. E mesmo voltando em circunstância amarga, quis viver novamente o seu primeiro amor, retornando para a sua terra e para o seu Deus, e trouxe consigo uma esperança, que era a sua nora, a Ruth, que a amava com o amor de Deus, que a Noemi transmitiu para Ruth querer viver este amor sem conhecer. Penso, a Noemi conseguiu passar para a nora o quanto Deus é maravilhoso e amoroso, porque a nora quis ir com ela, quis ter o Deus que ela tinha, quis viver na terra dela. É como falar, eu preciso andar como Jesus andou. Alguém vai andar comigo e dizer, este é diferente. Noemi foi diferente. Aquela terra de Moabe, Noemi fez a diferença naquele lugar. E Ruth quis andar com ela pela diferença que ela tinha. Por isso que ela quis viver ali, mesmo também em circunstâncias sofridas, em aflições, pois ela teve também a perda do seu marido. Ruth viu as atitudes de Noemi e quis retornar para viver e conhecer o Deus e a terra e o povo de Deus. Ela, Ruth, foi restituída, remida pelo Boaz, filho do Salmão, e Raabe, aquela que ouviu falar de Deus e confiou em tudo que ouvira de Deus. E assim Raabe e a sua família foi salva daquela muralha de Jericó. Ruth e Raabe vinham de terras diferentes, de deuses diferentes, não pertenciam ao povo de Israel, mas decidiram crer no Deus só por ouvir falar e confiaram neste Deus e deixou este Deus guiá-las, a orientá-las para estar ali fazendo a vontade de Deus, onde quer que elas estivessem. Elas agarraram essa oportunidade de viver uma vida com Deus. Ruth 4, 21 e 22. E Salmo gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Essas mulheres, se encontram na linhagem de Jesus. Raabe e Ruth só ouviram falar e escolheram o Deus para servir e confiar. Raabe ganhar a oportunidade de se arrepender e viver em meio ao povo de Deus. E Deus lhe restituiu, pondo-a vivendo em família. E através de seu filho, remiu a dupla honra a Ruth, que também quis viver com o povo de Deus, servindo a Deus e sendo canal de bênção para sua sogra Noemi, restituindo-a, recolocando Noemi em família. Essas mulheres não eram escolhidas, a Lia, a Tamar, a Raabe, a Ruth, mulheres rejeitadas aos olhos humanos, umas por não terem aparência, outras por não serem do povo escolhido, outras pelo seu pecado, mas essas mulheres foram escolhidas por Deus para estar na genealogia de Jesus, sendo honradas por Deus, pois Deus não vê como o homem vê a aparência, Deus vê o íntimo, o interior, o coração e mente. Elas agradaram a Deus e o escolheram
só de ouvir falar de Deus. Não precisaram ver para crer que Deus era o único Deus. Ele escolhe, ele capacita, ele instrui, ele faz andar, ele orienta, ele dá sabedoria e discernimento e faz com que vivamos os seus sonhos, seus planos, seus projetos, pois Deus sabe o que é bom, perfeito e agradável para nossas vidas.